Olá, bom dia. Eu sou Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. O propósito é convidar os principais nomes da indústria imobiliária. Lembrando que para assistir às entrevistas completas, acesse o canal do YouTube da Top View. Nossos convidados de hoje: no primeiro bloco, Wagner Eichner, e no segundo bloco, Richard Schambach. Wagner Eichner, casado com Maria Fernanda e pai de Guilherme, formado em administração de empresas pelo Positivo. Iniciou sua carreira em 1998 como estagiário em empresa familiar na área financeira e administrativa. Em 2004, ingressou no ramo da construção civil, atuando como diretor financeiro administrativo. Ramo esse presente até hoje na sua empresa de gestão patrimonial e investimentos imobiliários. Em 2013, ingressou como operador em um grupo empresarial franqueado Subway e outras franquias, nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E, em 2015, fundou o Aeroparque Aldeia da Serra, empreendimento único no estado do Paraná, um aeroporto privado focado na aviação executiva. Juntamente com a empresa incorporadora e, mais adiante, outras empresas dedicadas à exploração de serviços auxiliares do transporte aéreo. Atualmente, dedica-se full-time nas atividades do Aeroparque Aldeia da Serra. Wagner, obrigado por participar do Canto a Canto. Canto, obrigado pelo convite. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Wagner, curiosidade. Você, quando estava na sala de aula, fazia aqueles aviãozinhos de papel e incomodava os alunos e os professores? Sempre, né? A aviação sempre foi uma coisa, eu vejo muito assim, quando a gente vive no mercado já há muito tempo, tudo começa com um sonho, né? A aviação eu vejo muito como um dom, uma cachaça. Uma cachaça que começa desde muito cedo. Eu falo que eu sempre gostaria eu gostaria muito de tocar violão, mas pode me dar um violão e me deixar 10 anos com uma revistinha, um violão, que eu nunca vou aprender a tocar. Você tem que ter dom. E a aviação é uma coisa muito engraçada porque é isso. Então, assim, isso vem... Se você perguntar pra mim de onde vem isso, eu vou dizer pra você que eu não sei, porque realmente começou desde... Tua família não tinha ninguém? Meu pai teve uma breve passagem meu pai é brevetado em 64, se não me engano, voou no Aeroclube do Paraná, mas foi nada além disso e assim... obviamente que deve ter tido ali Sim. Alguma... Colocou lá em você alguma... mas desde pequeno, e a coisa começa assim mesmo. Começa com aviãozinho de papel. Fui aeromodelista durante muito tempo. Depois ingressei... Minha primeira vez que eu fiz o curso de piloto foi com 18 anos, em 97. E depois disso a coisa nunca mais parou. O que me irritava na época da escola, agora essas curiosidades, que sempre tinha uns que faziam uns aviões que era um espetáculo, que voavam. Hoje tem a competição mundial de avião de papel. É mesmo? O meu fazia, nem levantava. E isso é talvez seja realmente um dom, né? E é engraçado porque às vezes eu vejo meu filho que tem 9 anos hoje, final de semana, às vezes no domingo ele passa o dia inteiro dobrando papel e jogando da sacada. E ficam brincando com isso o dia inteiro, cada vez construindo um melhor, mudando uma coisinha ali, uma coisinha lá. Para quem está nos ouvindo, né? O Wagner é do Aeroparque Aldeia da Serra. Wagner, como surgiu a ideia de fazer um condomínio aeronáutico? Bom, Canto, eu comecei, como eu te falei, em 97. E em 97 eu tinha a ideia de seguir carreira na aviação. A ideia era me tornar um piloto profissional, trabalhar com isso, mas os caminhos da vida mudaram. Fui para a faculdade, comecei a trabalhar em outras áreas. Eu tenho formação administrativa financeira, sempre gostei muito de trabalhar com financeiro e acabei seguindo por essa linha, e aquela história de ser piloto profissional acabou ficando em segunda mão. Mas estava ali. Estava ali. Estava te incomodando. Fiquei ali sem voar muitos anos, mas sempre com aquilo na cabeça. Eu tinha vontade de estar nesse mercado. E como
uns 10 anos depois que eu realmente voltei com força para voar, eu já me considerava que já estava velho, que já tinha seus quase... Mas você já tinha o brevet lá atrás, né? Exatamente. Mas tinha parado, eu fiquei muitos anos, eu fiquei praticamente uns 10 anos longe, afastado. Às vezes voava com um amigo ou outro e sempre tive aquela vontade de estar no mercado, porque era uma coisa, era um mundo que me agradava. E quando voltei a voar em 2008, já numa condição completamente diferente, já eu e um amigo acabamos comprando um avião em sociedade e voltamos mesmo, e sim, já era mais um hobby e um meio de transporte do que profissão. E com aquela coisa na cabeça, né? Pô, eu preciso fazer alguma coisa nesse meio, eu preciso fazer alguma coisa nesse meio. E em 2009, olhando algumas coisas onde o Brasil, a década de 2000 foi uma década que a aviação cresceu muito no Brasil. E olhando ali lacunas de infraestrutura, vendo todos aqueles aviões que estavam chegando no Brasil e coisa, eu tive um clique ali e comecei a desenhar o projeto. É isso que eu ia te perguntar. Quando você vislumbrou fazer o Aldeia da Serra, até a inauguração, essa tua ideia, quanto tempo levou? 2009. Eu comecei a fazer os primeiros... Foi dos primeiros dias que eu sentei no meu computador, no AutoCAD. Eu já trabalhava ali, já tinha tido uma passagem numa construtora, e eu sempre fui um cara muito curioso, então eu acabava aprendendo algumas coisas ali da parte de engenharia mesmo. Quando eu sentei a primeira vez na frente do computador e comecei a fazer os primeiros rabiscos no AutoCAD. E de 2009... Em 2012, esse projeto já estava bem encaminhado, era num outro local do que é hoje, e a gente teve que engavetar o projeto por interferência de terceiros. Esse projeto ficou um ano engavetado, mais ou menos, e em 2014 que eu conheci meu sócio atual, que é um cara da aviação muito antigo já também, que voa já há muitos anos, e a gente desengavetou o projeto e começou a procurar daí definitivamente uma área para poder fazer isso. Acabamos achando a área hoje lá na Colônia Vitimar, onde é hoje o Aeroparque lá na Colônia Vitimarsum, que era uma área muito maior, a gente tinha condições de fazer um projeto completamente diferente. E aí em 2014 a gente começou a modificar o projeto, em 2015 começamos a fazer obra, final de 2015, e a coisa não parou mais. A emoção quando desceu, né, o primeiro avião, né? Qual que foi esse? Fui eu. Ainda... Não vou perder essa oportunidade de deixar marcado. Ainda na época da terraplanagem, a pista, a caixa da pista estava pronta já, sem pavimentação, mas ela já estava completamente feita, já esperando as primeiras camadas de pavimentação, e fui eu que fiz o primeiro pouso lá. A pista, só para nossos ouvintes entenderem, a pista do seu aeroporto lá hoje, que tipo, até que limite de avião que pousa lá? Para o nosso ouvinte entender, o nosso foco principal é o que a gente chama de aviação geral. O que é aviação geral? A aviação geral é tudo aquilo que está voando, transportando pessoas, a maioria de forma privada, e que exclui a aviação de linha aérea. A comercial, sim. A comercial, que é popularmente conhecida de comercial. Nesse mercado da aviação geral, a nossa pista, ela comporta basicamente 99% do que tem voando na nossa região, né? A gente, na época também, apesar desse perfil de operador da aeronave privada ter mudado muito desde que a gente fez o projeto, atende ali 99% hoje. Você fala assim, pô, de todos os aviões que estão em Curitiba hoje, Curitiba e região, talvez teria um ou dois que a gente não conseguiria atender. A pista hoje ela tem 1.500 metros de comprimento, ela é maior que o aeroporto do Bacaxiri. Isso aí, existe previsão de... eu sou leigo realmente, claro.
a pista, os aviões precisam de menos espaço ou você pretende fazer uma expansão? A gente, por questões físicas lá, a gente não tem condições de fazer uma expansão. Esse número de 1.500 metros, ele é um número muito bom para esse padrão de aviação que a gente opera. Que é o propósito do aeroporto. Que é o propósito do negócio, né? A gente nunca teve, como já tiveram outros projetos anunciados e que às vezes são confundidos com o nosso ali. Isso aí não é um aeroporto de carga, alguma coisa assim. Não, a nossa pretensão não é o mercado que a gente nasceu para explorar. Então, assim, com 1.500 metros... Hoje, basicamente, da aviação executiva, talvez com alguma restrição de um avião ou outro de maior porte não poder decolar com todo o peso permitido dele e tal, mas a gente atende 99% do mercado. Me diz uma coisa, lá no Bacaxiri tem um horário, acho que em função da vizinhança para você, parece ser 22 horas, se não me engano. O teu é restrito ou pode pousar a hora que... Ou existe um limite também? Isso é bem legal e é muito do perfil do que o nosso operador, do que o nosso cliente procura, né? Porque a primeira coisa que quando uma pessoa toma a decisão de comprar uma aeronave, a primeira coisa que ela quer é otimizar tempo. Ponto final. Você não tem outra variante a não ser tempo. Para investir no patrimônio que você está... Exatamente. Tá querendo tempo. A gente brinca que um avião privado, um avião executivo, ele é praticamente uma máquina do tempo. Então, assim, o aeroporto do Bacaxiri hoje ele está limitado das 7 às 10 ou 11 horas da noite, se não me engano, com exceção das operações militares e da polícia que pode utilizar em horários diferentes. Eu estava lá é 22, porque esses dias eu viajei e voltei, tinha que... Isso aí, eu não lembro de cabeça, mas se não me engano é das 7 às 10. Então, assim, muito dos empresários, às vezes ele precisa estar lá no norte do Brasil às 7 horas da manhã, para um compromisso. Então, ele precisa decolar às 4 da manhã, às 5 da manhã. O nosso opera 24 horas. A gente já criou uma estrutura... automatizada, a gente já criou uma estrutura de operação simples para que possa dar essa... Então, assim, por exemplo... Facilidade, né? Facilidade para o operador. Por exemplo, a questão de balizamento, da iluminação da pista. O piloto tem condições de acender todas as luzes do aeroporto, da pista, de dentro do avião, por exemplo. Que espetáculo. Questão de combustível. A gente opera um sistema lá completamente automatizado de abastecimento. Então, assim, se você quiser tirar teu avião do hangar às 3 horas da manhã, abastecer teu avião e ligar as luzes da pista e todas as luzes de navegação que envolvem a operação ali, você faz tudo isso sozinho, muito simples, rápido, eficiente. Então, assim, e quando você decolar, a nota fiscal do combustível já está no teu e-mail, a pista do aeroporto desliga, as luzes de pista do aeroporto desligam sozinhas. Então, assim, eu acredito que é essa a praticidade que a gente via que o mercado estava precisando e que realmente não existe. Como eu falei, eu vejo, sempre, logicamente, eu estou ali no Bacaxiri, ou buscando, ou saindo, inclusive, acho que amanhã, depois da manhã, eu vou embarcar ali. Mas eu vejo que o hotel é um troço espetacular, né? Um condomínio que foi feito, foi pensado. E muitas vezes ali eu vou lá no Bacaxiri, está sucateado, o próprio asfalto, acho que a manutenção. Ali, quem faz aquela manutenção? Houve uma onda, né, de privatizações, vamos dizer assim, no Brasil, numa série de segmentos, e o segmento de infraestrutura foi um segmento que foi muito explorado nessa questão das privatizações. O caso do Bacaxiri, ele foi concessionado juntamente com outros 30, talvez, eu não lembro de cabeça, mas 30 e poucos aeroportos, que era o que foi chamado na época de Bloco Sul, aonde uma empresa grande de gestora de infraestrutura ganhou esta concessão por 30 anos, se não me engano. E o que era antigamente administrado pela antiga Infraero, passou a mão dessa empresa de infraestrutura,
que hoje administra 30 e poucos aeroportos do Sul aqui, entre eles Bacaxeria e Afonso Pena é a mesma concessionária, né? Entendi. Bom, o que a gente tem visto? Porque assim, antes de qualquer coisa, antes de eu ser empreendedor de alguma coisa que seja lá parecida, eu não falo concorrente, porque... Mas pelo menos tem que estudar, olhar. Exatamente. Antes de qualquer coisa, a gente também é operador. Porque a gente é piloto, então assim, a gente sente na carne quais são as dificuldades do setor. A gente tem visto um aumento de burocracias absurdo nessas áreas concessionadas. A gente tem visto um aumento de custo operacional absurdo. Então, assim, a gente tá ali para preencher. É uma pena, mas por um lado é bom para vocês que vocês estão todos organizados, né? Mas nós como amantes aí do setor e como aviadores, né? É muito ruim isso. Porque é um movimento diferente do que a gente vê. O concorrente ele tem que ser, né, leal, bom. E é um movimento diferente do que a gente vê ao longo no mundo inteiro. Uma vez eu estava num aeroporto nos Estados Unidos e eu li uma frase numa parede lá que me gravou muito, e eu acho que é uma coisa que ainda falta na cultura do governo, principalmente brasileiro. Essa frase dizia que a pista do aeroporto era a principal rua da cidade. Então, assim, cuida-se muito do aeroporto. O aeroporto não se fecha, o aeroporto não se restringe, que é a principal porta de entrada de muitos negócios na cidade, né? Perfeito. Então, assim, falta muito para entender isso. Meus ouvintes, estamos ouvindo aqui o Wagner Eichner, do Aldeia da Serra, o Aeroparque. Agora, curiosidade, a frota de aviões, helicópteros no Brasil hoje sempre fala que é a segunda, terceira, primeira... A gente tem alguns números interessantes no Brasil. Nós somos a segunda frota no mundo. Locais... É real mesmo? É real, não, é real. Isso mas tem um pequeno detalhe. Mas tem um pequeno detalhe em tudo isso. Nós temos alguns locais no Brasil onde movimentos, o que a gente chama de movimentos pousos e decolagens, são dos mais movimentados do mundo. De helicóptero, por exemplo, região de São Paulo, algumas regiões específicas de São Paulo. Porque você vê helicóptero lá que vai para São Paulo, circulando, Mas assim... aonde está uma coisa que chama muito a atenção? Nós somos o segundo do mundo, mas nós somos só 10% do que é o primeiro. Tem um abismo gigantesco entre nós e os Estados Unidos, que é o primeiro do mundo. E tem uma oportunidade gigantesca também pelo tamanho do Brasil, né? A pandemia mostrou muito dessa oportunidade, né? Porque aonde se cortou aeroportos, onde se cortou linha aérea, onde tudo... A aviação geral foi a única que veio preencher isso. Agora, no próprio... Um evento triste, mas nessa tragédia toda que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu particularmente, em 2 semanas, fui 7 vezes para o Rio Grande do Sul. Eu ia comentar, né? Você vê, praticamente ficou interditada a aviação tudo. Lá. Ficou interditado tudo. Ficou interditado estrada, ficou interditado tudo. Eu, nas 2 primeiras semanas, só eu sozinho fui 7 vezes para lá, levando medicamento, comida, de tudo que você imagina. De doações que nós reunimos aqui. O que a aviação geral fez no Rio Grande do Sul foi... Eu tive lá no primeiro dia após a tragédia. Eu nunca imaginava ver o que eu vi lá. Foi uma das coisas mais impactantes que eu vi na aviação, foi ver o que eu vi no Rio Grande do Sul. Você vê aquele aeroporto daquela maneira, aqueles aviões... A quantidade de avião e helicóptero reunido para atender aquilo, se não fosse aviação geral, eles não tinham conseguido comer na primeira semana. Então, assim, é uma ferramenta num país desse tamanho... Eu não imagino, você falando isso é até arrepiante, né? Porque num país desse tamanho... o poder público não conseguiria fazer o quê? Nunca. Não conseguiu, na verdade. Porque não conseguiu, não tem condições de fazer. Num país do tamanho do nosso, onde a gente tem problemas sérios de infraestrutura, de estrada, de uma série de coisas, você cortar com um avião que custa basicamente o preço de um bom carro de luxo, em vez de você ficar 4, 5 horas na estrada, você fazer esse trecho em 40 minutos... Então, assim, e a pandemia, com todo esse problema que a gente teve, a pandemia mostrou muito o valor
da aviação no Brasil, e no entanto que a coisa, desde lá, ela cresce em números de 2 dígitos, né? Essa semana tem um conhecido meu que é lá de Porto Alegre, ele falou, Canto, eu estou indo de ônibus até Florianópolis eu pego o avião para ir para São Paulo. É isso aí. E estou gastando aí 15 horas, 18 horas, porque é uma loucura. Agora, vamos entrar basicamente ali que como eu estou no mercado imobiliário... Sim, fazer uma relação agora. E eu conheci você através de um cliente que me pediu um terreno. Eu falei, bom, pelo menos eu vou vender um terreno, né, como corretor de imóveis, que sempre a gente quer ter dentro do nosso portfólio, né? Sim. E ele acabou comprando, na época, como investimento, inclusive ele nem tem avião. Aí que eu conheci o projeto de vocês. Conta um pouquinho hoje sobre, né, os terrenos, sobre os hangares, sobre todo esse complexo que hoje em dia é um complexo muito mais imobiliário e que também se acaba atendendo, né, a parte, mas é imobiliário, né? Apesar de ser um aeroporto, a gente fala que ali são dois tipos de negócios dentro do mesmo negócio, né? Primeiro, a gente tem a questão imobiliária. Ele é um empreendimento de incorporação, assim como um prédio, condomínio. Mas o teu âncora é a pista. Exatamente. Então você tem que fazer tudo aquilo que, não é verdade? Exatamente. Mas assim, para nós incorporadores, né, do negócio, ele tem dois momentos ali. Primeiro era a questão da incorporação e segundo era a questão da gestão e da exploração do próprio negócio, né? Ele muda um pouco de uma incorporação imobiliária comum, porque a gente tinha a questão da exploração, né? Depois. Nós lançamos em 2015, todos os nossos espaços de hangares, eles são padrão. Nós lançamos em 2015 62 espaços de hangares. Esses 62 espaços que você diz, que na verdade quantos metros quadrados tem cada... São 600 metros quadrados de espaço para cada hangar. E aí o que acontece? Muitos compraram espaços modulares e acabaram fazendo hangares de 1.200, de 1.800 e assim sucessivamente. A primeira fase do nosso empreendimento, que são esses 62 espaços para hangares, o ano passado já estava 100% vendida. Tem outro lado ali agora que... E agora a gente vem trabalhando, a gente tem uma novidade boa aí, bem legal, que eu acho que é até um marco para a aviação do Brasil, que nos próximos meses, é um projeto que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, a gente vai ser o primeiro aeródromo privado do Brasil a operar instrumento. Em condições meteorológicas, do que a gente chama de instrumento, né? Sim. Que são condições meteorológicas degradadas, né? Nós seremos o primeiro do Brasil a operar nessas condições. Fizemos um investimento significativo na compra de equipamentos ao redor do mundo. Estamos trabalhando com uma empresa de São Paulo. Já certificamos o aeroporto. Essa ferramenta toda, hein? E agora a gente pretende, após o lançamento dessa ferramenta nova que vai nos tornar o único no Brasil, a gente vai fazer o lançamento do que a gente chama de fase 2 do empreendimento. Curitiba sempre, na verdade, Curitiba não, Paraná, né? Porque ali você está ali no distrito de... Nós estamos no município de Palmeira, mas longe do centro da cidade, porque nós estamos ali na região da colônia Vitimarsum, dentro da colônia Vitimarsum, que é basicamente entre Curitiba e Ponta Grossa. Agora, eu vejo ali, quando eu fui visitar, que as pessoas, eles têm esses hangares e fizeram ali os seus apartamentos. Eu faço aí até uma comparação, aquela pessoa que tem um barco, ele desce, né, para a praia, fica no barco, fica ali batendo papo com os amigos, fica ali, sai e volta. E eu vejo que lá é basicamente isso, né? Tem lá também os colecionadores, tem aquele que vai com a esposa, com a namorada, com a família e fica observando, ele vai voar, volta. É isso aí. É isso aí que acontece? O perfil do operador ali é muito misto, né? A gente tem desde do operador que trata aquilo como uma simples garagem para guardar o seu avião, e assim como aquele cara mais apaixonado, aonde ele tem lá o apartamento, ele fica lá final de semana, é uma casa de campo misturada com a paixão dele ali. Às vezes ele tem misturado no hangar dele um avião com mais alguns carros, motos, e vai misturando tudo ali, né? O cara reúne... A família... E fazem festas ali também?
Fazem. Festa que eu digo assim, comemorar aniversário, no final do neto, do filho e tudo mais. Sempre. A gente tem também, além de quem tem essas estruturas, a gente tem belos apartamentos ali dentro do hangar. Tem coisa muito bonita ali. Até porque você, numa pequena área do hangar ali, onde normalmente se destina a esse tipo de coisa, você acaba conseguindo fazer um apartamento de 2 pavimentos de 250 metros quadrados de área útil, né? Então, assim, é bastante área, né? Pô, então, assim, fica uma coisa muito, muito boa. Agora, me diz uma coisa. Hoje, aqui tem o registro de incorporação. Quem que autoriza? Assim, como é que você tem que fazer essa parte de autorização, que eu acho que sempre é muito importante, né? Olha, o que eu tenho normalmente quando a gente comercializa um espaço, eu tenho uma pasta lá que eu chamo de kit de documentação. Essa pasta, ela reúne 18 documentos diferentes, para você ter ideia. Então são desde autorizações municipais, nós temos diversas autorizações federais, porque a gente tem ANAC, DSEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, autorizações estaduais. Então, assim, são basicamente 18 documentos aonde fazem aquele negócio funcionar. Se na construção civil já aí tem que acrescentar todos esses... Né? É basicamente o que vocês conhecem da construção civil, e daí a gente tem que unir ainda mais ANAC e DSEA. Para fazer toda a coisa funcionar. A gente tem desde um projeto aprovado e devidamente registrado, que é o que a gente chama de plano básico de zona de proteção do aeródromo, aonde protege todo um entorno com relação a edificações, aquela coisa que o incorporador curitibano conhece bem aí quando vai erguer um prédio, tem que pedir autorização do famoso cone aeronáutico, uma série de coisas assim. A gente tem tudo isso devidamente aprovado. Agora, Wagner, a questão dos condomínios, né, propriamente, eu tenho visto alguns projetos assim maravilhosos pelo Brasil, né? As pessoas estão fazendo esse condomínio, né, fechado, e que tem a âncora, tem a pista lá. A pista. Isso tem se proliferado bastante. Você que está mais aí enraizado, eu vejo mais na parte imobiliária. Mas você que quando, igual o Marina, quando sai a Marina, o dono do barco já sabe. Sim. As pistas também. Tem aumentado bastante no Brasil? Tem. Tem uma diferença ali, que até um posicionamento de mercado nosso, com relação à concepção de condomínio. Tem muita coisa saindo que realmente é um condomínio. O cara tem um espaço para construir uma casa, e a pista, ele é um acessório do condomínio. O condomínio tem campo de golfe, tem marina, tem não sei o que, e tem uma pista. Pô, maravilha, né? Isso, né? O nosso negócio até foi uma questão de posicionamento de mercado nosso, que a gente acaba nem usando comercialmente o nome condomínio para não remeter à moradia. Eu acho que o nome condomínio, ele remete muito à questão de moradia. E por isso que a gente acabou usando esse nome de aeroparque, não colocando o nome condomínio, porque nós desenhamos e executamos um projeto para ser um aeroporto executivo. Então, assim, você quer ter teu apartamento dentro do hangar, tudo, ok, não tem problema nenhum. Mas de volta já está saindo ali. Né? Mas, exatamente, a gente vê que há condomínios que já estão em volta um movimento. As oportunidades, né? Exatamente. O Wagner da Vida já tem o Wagner lá que idealizou um condomínio. Pô, tem aqui... Exatamente. Tem aqui esse... E até porque, fala assim, em vez do incorporador gastar espaço e dinheiro para construir uma pista que talvez seja 1 metro quadrado perdido para ele, em vez de vender terreno, ele já tem o vizinho do lado ali que tem, então ele não precisa se preocupar com isso. E acaba tendo. Agora, Wagner, estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Eu queria... como é que... É aberto ao público ali fazer visita? Vocês permitem ou não? É só para os associados? Como é convidar esse pessoal para ir lá visitar, para conhecer? Pode ser? Não? Por funcionar num formato de condomínio, ele funciona como qualquer outro condomínio. O acesso é restrito aos condôminos e convidados.
Abrimos, obviamente, podem entrar em contato pelo nosso site, que é o voialdeia.com.br. Alguém que tenha curiosidade de conhecer tudo, a gente pode marcar ali pelo site mesmo, ele pode solicitar a visita e a gente, obviamente, vai fazer o possível para poder atendê-lo lá e mostrar a nossa estrutura. Ah, tá. Bem, nós estamos finalizando. Tem alguma coisa que queira acrescentar do condomínio? Na verdade, do Aeroparque, como você disse, eu já estou falando do condomínio que é... Mas é o modo... Não, Canto, só agradecer a oportunidade, revê-lo novamente e vir falar do Aeroparque aqui, depois já de algum tempo que nós nos conhecemos, e convidá-lo, né, para que você vá lá. Eu acho que já faz uns 3 ou 4 anos que você não vai lá ver a expansão toda que está acontecendo lá. E fazer um depoimento, né? Para quem quer investir lá, agora nessa segunda fase que vocês vão lançar, né? Eu com certeza absoluta, esse meu cliente praticamente, ele dobrou o valor do investimento dele. Então, porque é restrito. Então, aquele que quer fazer um investimento, na hora do lançamento, procure lá o Aldeia, que com certeza ele vai ganhar. Acho que é isso aí, né? Você pode falar até melhor. Eu digo o seguinte, né? É um investimento, é um tipo de empreendimento hoje único. É uma coisa diferente. É uma coisa que não consegue sair em qualquer lugar. E é restrito, né? Tem um número de exatamente. É um mercado restrito. Então, assim, o que eu posso te falar? Não é conversa de vendedor, mas o que eu posso te falar? Quem comprou em 2015 já triplicou o investimento. Eu vejo lá, falando agora daquele Costa Esmeralda, né? Os lotes eram 400 mil, então 2 milhões, 3 milhões. Eles não troço... Eu tenho amigos lá que pagaram 30 mil num lote e construíram um hangar legal em cima, tudo, que na época deve ter gasto ali 200, 300 mil e hoje estão pedindo mais de 2 milhões. Então, para os nossos ouvintes, esse foi Wagner Aschner para o mercado imobiliário de Canto a Canto. Vão lá conhecer o Aldeia da Serra, que é espetacular. Você que está aqui agora no sábado, liga para ele, entra lá no site, dá um pulinho que com certeza ele vai te atender. Principalmente aqueles que não conhecem, né? Os empresários que pretendem comprar uma aeronave, aí está uma opção. Então esse foi Wagner Aschner para o mercado imobiliário de Canto a Canto. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, recebendo o nosso convidado, Richard Schombach, CEO e sócio-diretor da Verte Empreendimentos. Com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento imobiliário, idealizou o primeiro bairro cidade do Rio Grande do Sul e desenvolveu sua primeira fase e hoje está à frente da Verte Empreendimentos. Em seu currículo, carrega expertise de estruturação de negócios, finanças e de comunicação estratégica, com foco no setor imobiliário. Concebeu projetos únicos como o Porto Belo Golf Resort, um condomínio de lotes que abriga o primeiro campo de golfe com iluminação noturna na América Latina. Enfim, o currículo dele é vasto. Se eu ler aqui, o programa acaba. Então, obrigado, Richard, por estar no Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Muito obrigado pelo convite e poder contribuir um pouquinho aí com o nosso mercado imobiliário. Como falei no teu currículo, você respira desenvolvimento imobiliário, né? Então, conta para nós essa expertise, como é que surgiu a tua ideia lá atrás de entrar no mercado imobiliário, na indústria imobiliária? Na verdade, eu comecei com a construção civil, né? Construindo casas populares e depois, com o aumento da dimensão desses projetos de casas populares, a gente acabou... também pela questão econômica, que na época as casas populares dependiam muito de financiamento, né, do governo, e tinha muito problema de crédito, de liberações, tempos e tal. A gente acabou buscando outras fontes de recurso dentro do mercado e acabou indo para os loteamentos, né? E aí no loteamento, a gente sempre buscou empreendimentos grandes para poder ter um longo período de desenvolvimento e para poder ter uma estabilidade maior econômica, né? Vinculando sempre essa questão do desenvolvimento imobiliário com as questões de fluxo de caixa e recebimento da empresa, né? Sempre olhando para esse viés. E aí, quanto mais eu me envolvi com os produtos de grande escala, mais eu me encantei e comecei a estudar sobre o desenvolvimento imobiliário, né? E aí que veio toda essa
esse know-how, toda essa expertise em cima de desenvolvimento de grandes áreas imobiliárias. Como eu disse para os nossos ouvintes, você fez o primeiro bairro cidade, né? Hoje isso se proliferou pelo Brasil, né? São bairros que estão sendo criados em cidades até menores, como também nas grandes capitais é impossível, mas a região metropolitana está se criando, né? Esse Agora, falando um pouquinho desse bairro, eu sinto que hoje em dia o empresário ele é muito ativo e tem o propósito de fazer o melhor possível, né? Sim. Mas eu sinto também que, por outro lado, a infraestrutura deixa a desejar, né? Não caminha junto. Isso aí ocorre bastante? Muito, muito. Normalmente, para te conseguir desenvolver um empreendimento desses, né, que seria um bairro planejado, né, um bairro-cidade, como a gente nominou isso, desse desenvolvimento que a gente fez no Rio Grande do Sul, é uma área que já está numa borda da cidade, onde não chega a infraestrutura, não chega o transporte coletivo, onde não tem saúde, enfim, onde está desassistido, né? E aí, para conseguir gerar valor e velocidade de ocupação, tu tem que olhar para as infraestruturas, para as necessidades básicas da população, né? Então aí, e aí também para poder viabilizar esse tipo de desenvolvimento, precisa ter escala. Porque senão tu não consegue justificar a mobilização de linha de transporte coletivo, comércio, tratamento de água, esgoto, enfim, toda a infraestrutura que é muito caro, tu precisa ter escala para que ela se pague, né? Então tu começa a ter que encontrar essa escala e esse desenvolvimento entre o tamanho do produto para pagar essa conta, né, de infraestrutura, que é uma conta que boa parte dela deveria ser subsidiada pelo Estado, mas que, na verdade, o que acontece os empresários estão fazendo. Os empresários estão fazendo. Agora, há uns anos atrás, o Sanzel, né, que é um dos maiores, ele tem investimentos aí astronômicos, numa palestra em São Paulo, ele falou uma coisa que eu realmente sabia, mas ele foi bem... Ele falou, eu ando pelo Brasil inteiro. Inclusive ele tem motociclista, né? Então ele falou que eu conheço aqui a maioria dos locais, das cidades, mais do que vocês. Mas eu estou indo embora do Brasil, que ele falou, primeiro pela insegurança jurídica, né? Sim. E segundo também que as prefeituras, os governos não seguiam essa parte de infraestrutura, né? Isso já faz, sei lá, 8 anos, 10 anos atrás que ele falou isso. Sim. E eu sinto ainda, Richard, que hoje em dia eu vejo aí colegas seus incorporadores que hoje para fazer um bairro, eles mesmos fazem as doações, né? Sim. Para a polícia, centros de saúde. Exato. Porque senão você não... Eu acho que ainda continua dessa maneira, né? Continua, na verdade isso não mudou, e eu acho que se o empresário tem pretensão que isso mude, é melhor mudar de área, porque se ele não resolver, não vai achar que os outros vão resolver para ele. Tem que pôr na conta hoje em dia, né? Tem que pôr na conta. Claro que tem mercados que se pagam e se viabilizam e mercados não se viabilizam. Isso é natural, lei do mercado. Mas assim, é necessário que o empresário olhe para isso. Tem que olhar. Tem que olhar para essa infraestrutura toda, porque senão ele não vai, o tempo não vai permitir que ele desenvolva aquele projeto. Porque tu não consegue, os ciclos são muito longos, né? Então, até tu fazer projeto, aprovar projeto, conseguir um recurso público, aí o recurso público ser alocado, ser feita a obra, cara, tu já perdeu o tempo do mercado. Essa é a verdade, né? Então, quer dizer, normalmente o que a gente consegue fazer? A gente consegue mitigar um pouco esse custo, né? Quando as prefeituras são pró-desenvolvimento, né? Que elas conseguem fazer uma contrapartida, digamos, com as áreas institucionais, áreas de interesse social, enfim, elas conseguem fazer uma troca de investimento por essas doações, né, que fazem parte da lei, né, tu é obrigado a doar, o percentual vai variar um pouco de município a município, né, mas aí tu consegue se beneficiar disso, né, quer dizer, diminuir um pouco, abater esse teu custo direto, né, que seria um outro custo que tu teria para conseguir equiparar esses valores e conseguir viabilizar os desenvolvimentos, né, mas ser município a município. Estamos falando aqui com o Richard Schambach, ele é CEO do Porto Belo Golf Resort. Inclusive, você que está descendo, está indo para a praia, esse é um belo momento para ir visitar o Porto Belo, lá que está ficando sensacional. Agora, o que eu fico, Richard, muito feliz, porque eu jogo golfe há 40 anos. Jogo não, a gente bate na bola. E também receber você aqui,
Obrigado. Falando sobre um campo de golfe, sobre o esporte, que é o meu hobby, e principalmente sobre um campo de golfe iluminado. Quer dizer, a palavra já diz abrangente, iluminado por vários, que na verdade o golfe dentro do O Resort é um dos pilares que tem lá. Mas conta para nós, vamos entrar propriamente no condomínio, né? Como é que surgiu a ideia de se fazer isso e principalmente fazer um campo de golfe iluminado? Quer dizer, você viu lá no exterior ou foi ao contrário? Você teve a ideia e foi procurar? Vamos lá. O campo iluminado, ele foi um desejo, começou com um sonho, mas de um sócio nosso, que é o Tita, que é um golfista. Ele tinha um comércio, indústria na China, e ele ia para a China, quando ele ia para a China, ele jogava à noite na China. Então, ele achou aquilo espetacular. Ele disse, pô, nós temos que fazer um campo iluminado no Brasil. Aí você falou, pô, mas a China é China. Brasil é Brasil. Aí eu falei para ele, cara, vamos lá. Ele era o proprietário inicial da área, né? Esse que a gente está desenvolvendo o empreendimento. Qual o tamanho da área hoje? Hoje são 200 hectares. 200 hectares. Essa primeira fase tem 83 hectares. E aí, quando a gente estava conversando sobre o desenvolvimento do produto, sobre a vontade dele ter um campo iluminado, e aí, quando eu fui começar a trabalhar em cima da concepção do produto, né, a gente entendeu que a região de litoral norte de Santa Catarina, né, vamos supor ali de Itajaí a Porto Belo, né, pega Balneário, Itapema, enfim, aquela região não tem condomínios de lote, né, tem pouca coisa muito antiga, né, e a gente disse, putz, tem uma puta oportunidade aqui de fazer um grande desenvolvimento posicionando no alto padrão. Então vamos trazer um campo de golfe com muita qualidade para cá. Aí o Tita dizia, iluminado. Cara, iluminado... Você que desenvolve o produto, falou, peraí, vamos colocar no papel isso aí. Peraí, vamos entender como é que a gente faz um campo iluminado, né? Porque, pô, tecnicamente falando, é uma iluminação complicada para o golfista, porque a parte técnica é uma coisa assim, até a gente conseguir descobrir que tinha uma normativa de PGA internacional dos Estados Unidos, que tratava os lumes, que tinha que calcular lumes na vertical, lumes na horizontal, que tinha que ter anti-ofuscamento, que tinha que ter posicionamento adequado de poste. Cara, tem uma técnica por trás disso gigante. E a gente começou a estudar isso tudo para conseguir viabilizar, conseguir profissionais que conseguiam projetar, enfim, para conseguir chegar nesse desenvolvimento. Então, assim, não foi fácil, foi bem trabalhoso, bastante trabalhoso. Conseguimos chegar nos padrões que a gente precisava. O projeto de iluminação tem mais de 1000 páginas, é uma coisa inacreditável. E custa quase um campo de golfe. Então, quer dizer, é um produto que dificilmente teremos outros aí pelo Brasil, porque ele realmente fica muito caro de ser feito e não é qualquer região que acaba aceitando, né, um desenvolvimento com esse padrão de qualidade, né? Mas a história vem daí, vem desse sonho do sócio. Pô, da China ainda. Da China. Pra trazer. Também tem nos Emirados, né? São onde por causa aí do calor, né? Também se tem essa questão do jogo noturno lá. Mas enfim, veio daí a vontade, e aí em cima de muito trabalho a gente conseguiu viabilizar isso, e hoje, com a graça de Deus, é um grande sucesso, um posicionamento aí já adquirido de produto que está nos dando muita satisfação. O campo de golfe inaugura quando? Até o final do ano ele está liberado para jogo. A gente já está finalizando ele, mas aí tem todo um período de maturação. Iluminado. Inclusive já estamos com os testes iluminados, já temos até filmagem feita no campo iluminado lá com o nosso profissional jogando. Para aqueles amigos mata-cobra que a gente conhece, inclusive daqui a pouco a gente estão jogando golfe já, a gente fala que lá tem que bater no meio, né? Porque senão a bola... acabou, é no meio, é iluminado no meio, não é iluminado, né? No mato. Então, brincadeiras à parte. Agora, conta para nós a questão, como ali é um resort, na verdade, vocês têm uma marca, né? Que agora estão desenvolvendo. Isso. E eu disse e vejo que vocês conseguiram fazer com que o golfe foi o primeiro pilar do negócio em si, né? do empreendimento, o que eu quero aqui dar os parabéns, porque realmente vocês elevaram ali a régua do empreendimento, e agora talvez seja porque todos querem morar. Eu vejo que
Hoje existem poucos golfistas no Brasil dentro do conceito. E pelas viagens que a gente faz, hoje, esses condomínios que tem, principalmente na Flórida, 90%, você pode até falar melhor do que eu, não são golfistas, mas eles querem ter a casa ali, no campo de golfe, que se torna um jardim. Então fala do projeto do golfe, mas deixando bem claro para os nossos ouvintes, que é exatamente isso, né? Que vocês vão adquirir uma casa que vai ter o jardim. Você não precisa jogar golfe. De vez em quando você vai ter uma bolinha só lá no teu jardim, você vai poder dar para o teu neto, para o teu filho. Vamos lá. Bom, primeiro assim, o Porto Belo Golf Resort é o primeiro empreendimento, né, que vai estar nos condomínios ao resort. Então, o nosso grande marca que está sendo desenvolvida é o All Resort. O All Resort ele é um complexo de lazer, né, com vários atributos. O primeiro dele é o campo de golfe iluminado, né, que vem com essa parte do Porto Belo Golf Resort. Nós já estamos em licenciamento no restante da área, já estamos em fase final de licenciamento, então a gente vai vir com mais 2 outras fases, com mais 2 ancoragens importantes, né? Uma delas é vinculada a tênis, com uma grande academia e com um complexo de tênis. Quantas canchas vão ter ali? A gente vai estar com 16 quadras. Espetáculo. E além das quadras de tênis, a gente vem com uma outra fase que é com uma praia. E aí a gente vai trazer uma praia com piscina de onda também. Aí vou ter cancha também de futebol, beach tênis, enfim. Toda a estrutura de esportes ligados à areia, beach, vão estar disponíveis lá nessa região. Uma região que vai ter uma área bastante ampla e todas as estruturas são vinculadas ao resort. Então, a pessoa que adquire hoje o Porto Belo Golf Resort, né, que é essa fase dos lotes, ela vai ter acesso a todos esses serviços futuramente. Então, ela vai morar dentro de um grande resort, que é o All Resort. E deixar bem claro, é um condomínio fechado. Fechado. Isso é muito importante para os nossos ouvintes. Quer dizer, você tem a segurança, né? Total. É isso que é o mais importante, que é controle de murado, de acesso. Com controle de câmeras, todo o sistema de segurança de primeiro mundo. Todo ele. E aí, que tu estava comentando, né, que hoje não, os condomínios de golfe, né, normalmente, historicamente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é em torno de 10 a 20% dos moradores são praticantes do golfe, né? Quando chega em 20% já é um público espetacular, tá? Como é que funciona? Mas tu tem os 20% que jogam, mas tu tem os 80% que se beneficiam do campo. Porque o campo de golfe, se tu for pegar na proporção hoje, né? A gente tem 83 hectares, né? Dos 83 hectares, a gente tem 30 hectares que são campo de golfe, ou seja, é jardim em torno da casa das pessoas, ou seja... E bem cuidado sempre. Sempre bem mantido, né? Sempre impecável, né? Porque o campo de golfe é impecável, né? Então, tu acaba tendo tu amplia tua vista, tu tem uma melhor qualidade de ventilação, de iluminação, e sem falar no teu estar, né? No teu bem-estar de estar sentado, olhando para uma paisagem que é espetacular, com um lago, com montanha. É perene. E lá, uma piscina a borda infinita, isso. Você ali com teus filhos, você com teus netos fazendo o teu churrasco, teu jantar à noite, né? E o pessoal jogando golfe, quer dizer, vai ficar um projeto maravilhoso. Para aqueles que não compraram na primeira fase, hoje em dia, com certeza, na inauguração, a valorização já foi gigante, né, Richard? A gente está com um empreendimento sendo comercializado ainda, né? A gente tem hoje quase 70% vendido já. E nós temos já uma valorização bastante grande, mas a gente enxerga uma valorização enorme para frente. Porque quando as pessoas... conhecerem o empreendimento de fato, a qualidade do que está sendo feito de urbanismo, né? A gente tem algumas certificações internacionais, a gente tem a CITES para sustentabilidade, tem a Fitwel para qualidade de vida. Nós temos um parque Art Design com 6 obras de arte de arquitetura do arquiteto e designer do Jader Almeida e do Giovanni Bonetti. Então, assim, a gente tem muitos atributos de qualidade dentro do empreendimento que as pessoas,
quando começarem a visualizar isso pronto, a valorização tende a ser muito maior, porque os poucos produtos que existem similares a esses na região, né, que a gente está falando aí do antigo Plaza Itapema, ou estamos falando do Bravíssima lá na Brava, enfim, os valores são infinitamente superiores aos praticados hoje por nós. Então, quer dizer, a gente ainda tem muita margem de crescimento e valorização do empreendimento. Eu que jogo. Você tem campo de golfe, meus amigos ouvintes. Campo de golfe com jardim. Agora, você chega no condomínio, está fechado, mas que vai ter hotel, vai ter lojas, quer dizer, a pessoa não precisa sair de lá. O máximo que pode fazer, bons restaurantes. Conta um pouquinho mais dessa infraestrutura que você... Legal. Assim, como o All Resort ele tem essas ancoragens, né? A gente vai ter uma área também uma outra ancoragem, que é uma estrutura resort social, com praia com areia. Até a praia você levou para dentro. Vamos. Com parque aquático, infantil, piscinas térmicas, enfim, toda uma estrutura de spa. E junto dessa estrutura a gente tem um mall. E esse mall, aproximadamente 4.500 metros quadrados, né, que está vocacionado para alimentação. Né? Então, ali a gente vai ter uma ancoragem bem ampla de alimentação, mas tu vai ter mercado, tu vai ter todas as primeiras necessidades, como farmácia, pet shop, salão de beleza, enfim, todas as necessidades básicas também dentro dessa estrutura. E a gente vai ter alguns restaurantes. O primeiro deles, que é o que já a gente vai ter na nossa estrutura do Golf, na sede do Golf, é o Bruder. Né? Que o Bruder é a principal casa de carnes hoje de Balneário Camboriú, né? Que tem uma excelente qualidade. E ele vai ser o nosso primeiro operador que vai inaugurar a nossa sede do Golf no primeiro semestre do ano que vem. Entendi. Agora, quando você fala do mall, eu conheço um pouquinho essa parte imobiliária, principalmente comercial. Eu trabalho com áreas. Estou aí 48 anos no mercado imobiliário. Esse mall não vai ser vendido, vocês vão operar, né? É propriedade da Vert, a gente vai trabalhar com locação. Nós vamos operar eles, administrar eles, montar um mix de lojas, nós é que operamos. Ótimo, porque hoje eu vejo que isso às vezes é o grande erro, né? Do hoje em dia, desses investidores que acabam vendendo as lojas. Perde controle. Que daí você perde o controle da loja. Você pode vender uma participação do mall como uma SPA, mas nunca... Tanto é que os shoppings, eles não vendem loja, porque amanhã a pessoa é dona da loja e ele coloca o que ele quiser lá. Quando que vai ficar pronto todo esse empreendimento? Assim, você vai falar, ufa, acabou hoje em dia, depois é só a manutenção. Vamos lá, que são fases, né? Certo. São fases. Essa fase do Golf, nós vamos finalizar a obra até o primeiro semestre do ano que vem. Aí depois nós temos uma fase que é a estrutura resort. A estrutura resort começa a obra no que vem e ela tem mais 4 anos de obra, porque é uma estrutura bastante robusta e junto com elas vem nossos prédios, nossa área de incorporação. Então aí a gente tem mais 4 anos. Nesse período a gente também vai lançar e desenvolver um hotel. Tá? Nós temos um hotel na frente da sede do Golf, com vista para o campo de golfe, que é um hotel que está em desenvolvimento. A ideia é para o lançamento próximo ano. Mas aí seriam mais 24 meses de obra após lançamento do hotel. O hotel é no mesmo período. Vocês vão locar também e vai ter uma operação de uma rede. Vai ter uma operação de uma rede, exato. E então a gente deve estar concluindo essa primeira etapa do Golf em mais 4 anos. Sim. Tá? Mas aí tem as outras etapas que estão vindo, né, para lançamento a partir do próximo ano, que é a do tênis e a da piscina, que aí ao todo a gente tem aí mais 10 anos de desenvolvimento. Mas teu sócio não veio com uma ideia de colocar uma piscina lá no rooftop, lá, né? Como aquelas da China que tem, né? Não, ainda não. Agora o nosso próximo desafio é a piscina de ondas com a praia. Tem que falar para ele, não é no rooftop. E menos para a China, falar para ele, porque daí ele traz aquelas coisas. Não, Canto, eu tô tranquilo agora, porque ele vendeu a operação na China uns anos atrás, então ele já não vai mais para a China. Graças a Deus, né? Eu estive lá na tua central, que fica ali em Itapema, que é uma central belíssima. Obrigado. Inclusive os nossos ouvintes para ir conhecer, e tem lá um projeto do arquiteto Arthur Casas. Do Arthur Casas. Conta um pouquinho para nós e também em seguida, quando é que vocês vão inaugurar lá a central dentro do próprio empreendimento, né? Tá, assim, a nossa sede fica ali, que é onde a gente tem o nosso escritório, nossa área comercial, fica na Avenida Perequê,
né, que é na entrada de... Na verdade, é uma entrada de Porto Belo que vai para Meia Praia, na verdade, mas ali ainda é um pedaço de Porto Belo. Bem na frente do Carneiro ali, do restaurante do Carneiro, para quem conhece ali. Do Rei do Carneiro. E aí também próximo a Angelone, ali, que fica bem fácil de ser a localização. Ali nós temos a nossa área comercial e nós já temos uma casa que é um showroom nosso, né, montada. É uma casa projeto do Arthur Casas. A gente desenvolveu um programa com ele de 7 casas, junto com a empresa chamada Cis House, que é uma parceira na construção, né? E a gente vai, com o tempo, lançar e disponibilizar isso para os nossos clientes que já adquiriram os lotes, para aquisição dessas casas, para poder ter digamos assim, uma facilidade na construção, né? Porque a gente quer auxiliar o nosso cliente, né, em todos os sentidos. Ela está lá no Mato Grosso, interior do Paraná, não quer saber da construção. Quer a chave. Né? Exatamente. Então a gente vai trazer essa possibilidade também, né, para contribuir com a ocupação, a velocidade de ocupação, a qualificação da ocupação, né, porque são todos os casos de... Mas você pode, logicamente, o arquiteto da sua escolha, né? Pode. Hoje em dia não é... Tem um código de edificações, onde tem as restrições construtivas, os direcionamentos, né, de arquitetura. Eu sempre digo aquele padrão Alphaville que lá no começo, né, melhorado hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem uma evolução muito boa nesse sentido, porque a gente tem um plano diretor praticamente interno dentro do condomínio, né? Com recuos, acessos, enfim, todos os regramentos necessários para que tenha uma boa qualidade de ocupação. Né? Então, assim, não tem uma restrição. O nosso projeto com Arthur Casas é uma facilidade para o nosso proprietário já do lote de ter uma opção de desenvolver um projeto de qualidade por um preço definido, enfim, né? E sem ter que se envolver com esse processo todo de construção. Né? Mas é como eu te disse, ali você tem esse central de vendas. Ali, hoje é um sonho, lógico, existe a área. Mas quando você colocar lá a central dentro do próprio empreendimento, quando que você pretende... A gente está estudando se vale esse movimento. Essa viabilidade, se vale... Não, assim, a gente vai fazer essa migração. O nosso ponto é o time para fazer isso, que a gente está estudando agora, porque a gente tinha o desejo de fazer como uma ancoragem do mall. Né? Então a gente está estudando dentro do projeto em que tempo a gente consegue evoluir uma etapa do mall de construção para poder fazer essa sede, né? E ter essa estrutura lá para depois já ir ancorando e dando vida para o mall também, que é uma coisa importante, as pessoas já terem experiência de como é que vai funcionar esse mall, né? Então a gente está agora numa questão técnica, está estudando tecnicamente qual é o menor prazo que a gente consegue fazer isso para poder transferir a nossa área comercial daí para dentro do empreendimento, que vai ser, digamos assim, um grande diferencial para nós, né? Que daí a pessoa já vai vivenciar toda aquela estrutura de urbanização que a gente vai ter, o padrão urbanístico que a gente está desenvolvendo, né? É bem específico para os nossos ouvintes, Hoje as vendas são dos lotes, né? Porque os empreendimentos ainda, os prédios que se estão fazendo, as incorporações vão demorar um pouco. Mas hoje está à venda os lotes. Isso, exatamente. Hoje a gente tem lotes para vender de 400, 600 e 1.000 metros quadrados. Né? Esses que a gente está comercializando. A gente vai vir com incorporação para o final do ano. Isso, em média, esses lotes você está fazendo aí um parcelamento em quanto tempo? A gente tem uma condição de pagamento de até 100 parcelas. 100 parcelas. Até 100 parcelas. Ok. Os preços variam aí em torno de 1,5 milhão a 4 milhões de reais, mais ou menos os preços, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas essa é a variação que a gente tem por causa do tamanho dos lotes, né? Que são 400, 600 e 1.000. Agora, a pergunta que é importante sempre é a garantia, aquilo que o Sanzel falou, a tal da insegurança jurídica, quando a gente fala em muitas cidades, muitos empreendimentos, que é a questão do RI, dos alvarás e tudo mais. Isso é muito importante, eu sou obrigado a perguntar em função do empreendimento, né? Aquela garantia para o meu comprador, o comprador, né? Hoje todos esses alvarás estão emitidos, estão tudo. Na verdade, assim, a gente começou a obra com o alvará de construção, né? Há mais de um ano já, e levamos quase um ano para registrar a incorporação. Nesse período a gente executou obra, liberamos a comercialização só em dezembro do ano passado, por causa desse período todo de registro. Hoje o empreendimento está totalmente registrado,
já está condomínio instituído, né, pela lei de condomínio, que hoje é. Nós temos também uma outra questão que é muito importante para o nosso comprador, que nós temos patrimônio de afetação, porque é um condomínio de lotes, então a gente garante para o cliente uma segurança a mais jurídica, né, que o patrimônio de afetação traz para o nosso comprador. Que é algo diferente que normalmente não se utiliza muito na região, né? Porque é um procedimento, basicamente, tu tem uma obrigação de não retirar dinheiro da sociedade antes que tu tenha o dinheiro suficiente para a construção da obra dentro do teu caixa. Em linhas gerais seria isso, garante que a tua construção vai acontecer, né? Agora, falando para os nossos ouvintes, a gente que viaja bastante, hoje os condomínios como esse, o Porto Belo Golf Resort, que tem a âncora, não só o campo de golfe, que vai ser um jardim, mas a gente vê nessas cidades que tem pelo mundo, principalmente ali naquela região da Flórida, que os condomínios são como o Porto Belo, não são frente mar, as pessoas têm as suas casas muito mais pela tranquilidade e também principalmente a vegetação, né, que você acaba unindo. Aí qualquer coisa você pega o carro e você vai ali a Balneário Camboriú, nesse caso, vai a Florianópolis, enfim, e você pode estar recebendo ali a tua família, teus filhos, teus netos, fazendo um belo de um churrasco. Agora, Richard, qual é o perfil hoje que você está vendo que é o comprador? Aonde é esse comprador? Eu vejo que as pessoas, principalmente do interior, né? Eles gostariam de ter uma casa nesse local, mas principalmente não o terreno, né? A casa já pronta, né? Sabe que a gente tem um levantamento, né, dos nossos clientes já atuais, que já tem bastante. A gente tem um público médio de 50 anos de idade, né? Nossa persona lá. Ele está bem distribuído, mas a gente tem como principal mercado o norte de Santa Catarina e o Paraná. Só que o Paraná ele está dividido, não só Curitiba, né? Ele pega muito as regiões onde já tem campos de golfe e também nas regiões onde a gente tem muito agro, né? Então, basicamente, a gente tem principais mercados, né? Santa Catarina Norte, Paraná de uma forma geral e Mato Grosso do Sul também por causa do agro. Esse é o nosso principal cliente. Fantástico. Então, estamos quase finalizando o nosso programa. Vocês têm alguma coisa a acrescentar para os nossos ouvintes? Não, só agradecer a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre o Porto Belo Golf Resort, toda a estrutura do All Resort, né, que nós teremos aí, e dizer que nós estamos à disposição aí para receber e apresentar aí o empreendimento e a região aí para todo mundo que tiver interesse em Porto Belo. Eu como aficionado, com certeza absoluta, acho que dentro de uma semana, aí 10 dias, estarei lá visitando. Ótimo. Para olhar tudo isso que você falou e principalmente conversar com o Tita para ver se ele não tem nenhuma ideia também como do campo iluminado, para saber, porque isso na verdade foi um diferencial. É isso aí. Esse foi Richard Schambach para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto.